Olá pessoal, Silvio Souza aqui falando e hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito bacana, que é o GDT. O GDT, trazendo para o português, é a sigla para tolerância geométrica. Tolerância geométrica você utiliza muito em desenho. Então, por exemplo, em projeto, metrologia, eu preciso dimensionar uma peça, eu preciso entender o que é o GDT, né? Infelizmente, o GDT ele não é ensinado nas universidades, né? Quando você faz um curso de engenharia, você não aprende GDT lá. No curso de engenharia, eu sei porque eu sou professor de engenharia, né? Eles ensinam norma ISO lá no curso de engenharia, ajuste ISO e tal. E o GDT acaba passando batido e é uma ferramenta super importante para você que trabalha na indústria, né, ou como analista, ou como metrologista, ou como engenheiro, você conhecer essa norma, né? É uma norma, mas que rege algumas características, é a norma Y14.5. E o que eu vou trazer aqui hoje para vocês? Eu vou falar um pouquinho do que é o GDT, vou mostrar algumas simbologias e vou fazer uma simulação na prática aqui, para vocês entenderem como é que funciona, como que uma tridimensional, né, mediria uma peça e quais são os resultados que isso traria. Beleza, pessoal? Bora lá? Então fica comigo até o final, que vai ser bem bacana aí esse vídeo com esse conteúdo. Então vamos lá. Primeiro eu queria falar aqui que o GDT, ele é uma ferramenta, né, ele é uma norma que é uma linguagem universal. O que isso significa? Né? Uma linguagem universal de símbolos. Isso significa que é como se fosse um idioma. Né? Imagina que eu preciso conversar com alguém e essa pessoa é da França e ele, obviamente, ele vai falar francês. Eu sou aqui do Brasil, falo português, mas nós ambos falamos inglês. Então a gente consegue se comunicar, a gente consegue ter uma comunicação. Né? O GDT ele funciona mais ou menos da mesma forma, só que ele permite que engenheiros de vários pontos do mundo consigam ter a mesma interpretação de um desenho. Então eu bato o olho no desenho, vejo essa simbologia, facilmente eu consigo identificar onde vai ser as referências, o que eu preciso medir, qual é a tolerância e uma série de outros fatores. Né? Então o GDT, pessoal, a gente começando aqui, né, por esse material que tá na tela aqui, ele é basicamente essa caixa de controle, tá vendo? Ó? Dentro dessa caixa de controle, eu tenho a simbologia da tolerância geométrica, né, que nesse caso aqui é uma verdadeira posição, que a gente chama, né? Eu tenho um outro bloco aqui, né, uma outra caixa aqui, que contém um modificador. Então, por exemplo, nesse caso, é um modificador para a zona cilíndrica. Aqui eu tenho a minha tolerância. Aqui eu tenho um modificador de condição de material. Isso aqui é bem legal. No final do vídeo eu vou explicar como é que funciona isso. E aqui eu tenho as minhas referências, tá? Nesse caso aqui está aparecendo uma referência, mas eu posso ter referência primária, secundária e terciária. Vamos lá? Algumas características aqui, alguns símbolos, né, que eu queria mostrar para vocês. Basicamente, o GDT, ele tem essas 5 formas de atuação aí, né? Então eu posso ter desvios por forma, eu posso ter desvios por orientação, por posição, por perfil e por batimento. Né? Então, por exemplo, características de forma. Eu tenho planicidade, retilinidade, circularidade, cilindricidade. Dentro de uma característica por forma, eu não preciso ter, por exemplo, uma referência, porque eu só estou avaliando a forma do elemento. Né? Na sequência eu tenho de orientação. Então, por exemplo, perpendicularidade, angularidade e paralelismo. Então, no caso de orientação, eu preciso ter pelo menos uma referência na minha caixa, né, na minha caixa de controle. Depois eu tenho posição. As características podem ser verdadeira posição, né, que a gente chama de posição, concentricidade ou coaxibilidade, e também simetria. E depois eu tenho perfil, que eu posso ter perfil de linha e perfil de superfície, e batimento. Batimento simples, que a gente chama, né, ou batimento circular, e batimento total, que é representado por essas duas setas aqui. Não? Uma setinha inclinada aqui é o batimento circular, duas setas inclinadas é o batimento total. Bom, algumas outras simbologias, né? Então eu tenho esse M dentro de um círculo aqui, né? Que é a minha máxima condição de material. Se tiver um L, é mínima condição de material. Se tiver o P dentro desse símbolo, é zona de tolerância projetada. E assim vai, né? Dentro dessas caixinhas pode ter todas essas simbologias aqui. Por exemplo, F é estado livre, né? Que é o free state aqui. Aí eu tenho dimensão básica ou exata, né? É tudo que estiver dentro dessa caixinha aqui, ó, na coordenada do desenho. Isso aqui é uma dimensão básica, que a gente chama também de dimensão nominal. Né? Aí eu tenho as minhas referências, que são representadas por essa simbologia aqui, ó. E eu tenho a caixa de controle, que eu já mostrei no primeiro slide lá, e alguns símbolos de referência para a tolerância em bruto da peça.
Então, viu como é importante? Você já conhecia todas essas simbologias, né? Existem diversas outras simbologias, mas eu deixei algumas aqui só para a gente entender, ok? Vamos lá. Eu trouxe aqui um desenho para eu poder fazer uma simulação para que vocês possam entender como é que funciona uma medição numa tridimensional, por exemplo. Então aqui eu tenho um desenho, né, na qual só uma vista é mostrada aqui, né? Eu tenho as seguintes referências, né? Eu tenho esse plano aqui, ó, é uma referência que nós chamamos de referência C, né? Que nós chamamos também de datum C, né? Aí depois eu tenho um datum A, que é esse furo aqui. Eu tenho um datum B, que é esse outro furo aqui. E eu tenho um diâmetro de 50 milímetros aqui, ó, na qual eu quero dimensionar, né? Então, deixa eu mostrar a peça em 3D para vocês aqui. Essa é a peça em 3D. E já eu vou liberar a tridimensional aqui para começar a fazer a medição dessa peça para vocês entenderem como é que funciona. Bom, aqui a gente pode observar que eu tenho as dimensões nominais, tá vendo? Ó? Então a distância desse furo para esse furo é 60 milímetros. A distância desse furo para este furo que eu quero dimensionar são 20 milímetros, ok? Então isso aqui são as dimensões exatas que nós chamamos, né? E aqui está a minha caixa de controle, ó. Aqui eu estou solicitando uma tolerância de posição para esse diâmetro maior aqui, né? Numa zona diametral. Às vezes pode aparecer esse símbolo, às vezes não. Às vezes esse símbolo não aparece. E eu tenho uma tolerância de 0,5 aqui, né, de 5 décimos, com uma máxima condição de material no elemento. Referenciado aonde? Em C, e em A e B. Então, basicamente, eu preciso parar essa peça no espaço para eu conseguir fazer essa medição, né, nessa peça. Vamos simular a medição? Então, ó, isso aqui é uma probe de uma tridimensional, que vocês estão vendo aqui. Ó. Então ela vai começar a efetuar as medições. Ela tocou num ponto na superfície, tocou em outro ponto na superfície, e agora vai tocar um terceiro ponto para formar o plano. Com isso ela formou o plano. Agora eu vou tocar no diâmetro, né? Toquei no diâmetro aqui do A e eu já tenho as dimensões. E já zerei ela, tá vendo? Em X e Y já está zero. E toquei no segundo ponto aqui, que é o B, e já extraí. Ó. Então a distância daqui para cá são 120 milímetros e aqui eu zerei a peça. Ó. E agora eu fiz o dimensionamento do furo. Está aqui o meu dimensionamento do furo. Então, recolheu a tridimensional, vamos avaliar agora, né? O primeiro diâmetro, que é o A, que é esse cara aqui, ó, eu tenho 10 milímetros 0,2. Lembrando que a tolerância dele é 10 mais ou menos 0,025. O B, eu encontrei uma medida aqui, ó, de 10,017. E nessas coordenadas, né? Então em X aqui ele está 120, e em Y, como a peça ficou alinhada, ela está em 0. Então essa coordenada aqui é 0, e essa distância daqui até aqui são 120 milímetros. E aí eu fiz a medição do meu furo. Ó. O meu furo, o que ele está dizendo aqui? Ó? Que ele pode ter 50 mais ou menos 3 décimos, esse furo aqui. Ó. E aí, a tridimensional mediu para mim 50,1. E ele deu as coordenadas. Onde eu tinha que ter 60 aqui, ó, ele ficou com 60,305. Aonde ele tinha que ter 20, ele ficou com 20,275. Ok. Então, vamos para a fórmula do TP? Então, tolerância geométrica, pessoal, no caso, nós chamamos isso de TP por quê? Porque vem do true position, né, do inglês. O que é o true position? Né? O que é a forma do TP? Ele é a raiz quadrada da soma dos quadrados dos desvios, vezes 2. Caramba, o que é isso aí? Vamos lá, a gente vai chegar lá. Bom, tá vendo aqui que era 60,305? Eu preciso, o que desviou da minha nominal? 305, correto? Eu carrego meu 305 aqui para o X. Ó. E do outro lado, 20,275. A nominal era 20. Então eu carrego 0,275 para o outro lado. Faço as minhas continhas aqui e eu cheguei que o meu TP, o resultado da minha verdadeira posição, está em 0,821. Ok. Se eu olhar aqui para meu campo de tolerância, quanto que é o meu campo de tolerância? 0,5. Com isso, pessoal, teoricamente eu teria que rejeitar essa peça, correto? Eu teria que rejeitar. Porém, existe esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo aqui, ó, que tem um Mzinho dentro, que é de máxima condição de material. O que é a máxima condição de material? Máxima condição de material é quando eu pego o diâmetro medido e subtraio do diâmetro mínimo possível. Então, se eu olhar a dimensão, o diâmetro de 50 milímetros, mais ou menos 0,3, o mínimo desse diâmetro é 49,7. Então, eu pego o meu resultado que eu encontrei, 50,1 menos 49,7,
eu vou ter 0,4 aqui. Ó. Esse 0,4 eu adiciono a minha tolerância aqui que está dentro da caixa de controle. Ou seja, a minha tolerância vai para 0,9. Né? Então, como a minha tolerância vai para 0,9, essa peça ela está aprovada, porque o resultado que eu obtive aqui é 0,821. Entenderam? Vocês viram que legal isso? Como é importante você conhecer isso? E assim, eu estou mostrando uma característica, né? Mas existem diversas outras características, perpendicularidade, paralelismo. Correto é você entender sobre tudo isso. Né? A máxima condição de material é uma sacada muito bacana. Por quê? Porque o engenheiro que pensou nisso aí, né, quando eles pensaram nisso, imagina o seguinte, ó, se o meu diâmetro está na máxima condição, está maior, significa que eu tenho mais folga na minha montagem. Então é por isso que ele permite essa abertura na norma e na tolerância. Né? Bom, bem legal, pessoal, né? Eu queria falar para vocês que a nossa plataforma de treinamento, ela tem 3 cursos de GDT, né? Então ela tem o GDT básico, aplicado ao produto, e tem o GDT avançado aplicado ao produto. Mas não só isso, ela tem o GDT aplicado a dispositivo. Então se você trabalha com dispositivo e quer entender como é que funciona, como que eu dimensiono um dispositivo para medir uma peça? Em vários setores da indústria você utiliza esse tipo de situação. Então eu convido vocês a estar entrando no nosso site, né, www.treinamentosa3.com.br, acesse as nossas redes sociais, no nosso site você consegue falar com a nossa equipe via WhatsApp. Então convido a todos vocês a participarem aí consultarem a nossa plataforma aí e conhecer um pouquinho desse tema que é bem importante aí para a indústria, para quem trabalha com isso. Beleza, pessoal? Muito obrigado por estarem até aqui e até a próxima.